Essa história aqui, Grande Desastre do Superman, é uma das melhores histórias do Superman de todos os tempos, realmente, de fato. É uma história muito bacana. E esse aqui, esse em específico, esse capítulo específico, a gente vai voltar no tempo, por assim dizer, e acompanhar uma aventura do jovem Superman, do Super-Homem, quando ele era bem novo e tal. Até aqui, para vocês terem um contexto, o Luthor ele faz um plano para hiper expor o Superman, né, aos raios solares. E aí ele acaba ficando com câncer, digamos assim, porque ele as as células deles, as células do Superman, que são uma bateria solar, elas ficam expostas aos raios solares de forma tão pura, porque ele tem que ir até o Sol resgatar lá uma expedição, que foi uma expedição tripulada ao Sol, e aí o Lex Luthor sabota essa expedição, o Superman vai lá salvar a galera, só que ele é hiper exposto aos raios solares. E aí as células dele começam a entrar em, como é que pode dizer? Em exaustão. É quase como se fosse um câncer, vai. E aí começa a se deteriorar. As células dele vão se deteriorando por hiperexposição aos raios solares. E aí ele está morrendo, e antes dele morrer, ele tem que fazer alguns trabalhos, algumas coisas. E entre essas inúmeras coisas, eu vou dar uma passada aqui. Acho que é interessante a gente passar aqui pelos outros capítulos. Vamos lá. Esse aqui foi o 6º capítulo. Nos capítulos anteriores, né, do primeiro acontece esse lance da bomba lá e tal, né? Aqui, ó, ele vai lá no coisa, salva a galera, tá? Só que ele vai e passa a morrer. Graças ao Luthor, Luthor faz um plano e tal, e aí ele salva o dia, mas ele vai acabar morrendo. E aí, por isso ele revela para Lois que é o Superman e tal, né? Na segunda história a gente tem uma paranoia muito interessante do Clark falando do Superman, levando a Lois para a Fortaleza da Solidão. E aí ela tá meio reticente, ela tá meio desconfiada, achando que não é verdade, que ele é o Superman, que o Clark Kent é o Superman. Essa parte aqui da chave é muito boa, cara. Ele fez uma chave que só ele consegue levantar e tal. É muito legal. E aí ele quer dar um presente pra ela, tal. Ele coloca a chave no chão, pá. É muito, muito legal. E aí ele transforma. Aqui, ó, uma coisa que o James Gunn se inspirou bastante são desses robôs Supermans aqui. Tá? Esses robôs Supermans aqui serviu de base. Essa história aqui serviu bastante de base para algumas coisas, alguns elementos ali no filme do Superman, esse filme atual do Superman, né? Do James Gunn. Aqui, deixa eu ver se eu boto full screen, só para vocês terem um contexto. Eu vou passando, tá? Só para resumir. E aqui ele cria um presente para ela, só que ela começa a ficar paranoica porque ela foi exposta a um vírus aqui de um outro planeta, um vírus alienígena, e aí ela começa a pirar e achar que o Superman ele é alguém ruim. Aqui, esse cara aqui, a gente vai já falar dele lá na frente. Esse aqui ele diz que é um Superman, Superman de outra coisa, né? E ele tá com dois aí tá com um ponto de interrogação, aliás, tá um ponto de interrogação. O Superman de uma outra era, que é um Superman, como é que eu posso dizer? Ele é um Superman escondido, né? Não identificado. É um Superman não identificado, de outra época e tal. Vai falar pra ela e tudo mais. E aí ela acha que aqui, ó, daqui também provavelmente surgiu a ideia do James Gunn de fazer com que o Superman viesse pra cá, né? E que os pais do Superman, dos pais kryptonianos do Superman, quisessem que ele procriasse com outras mulheres, né? Para fazer uma raça superior de Supermans e tal.
Daqui que veio aquela ideia ali do menino, do James Gunn. Nessa cena é muito legal porque ela tira a Kryptonita dele e ele ficou imune à Kryptonita. Ele tá tão cheio de energia solar que a Kryptonita não faz mais nem efeito. E aí ele revela que qual que é o presente dele, que na verdade dá a ela superpoderes para que ela consiga ver assim como ele vê. Essa edição aqui ela faz um joguinho de ciúmes com ele, apesar dela ela recebe o soro, ela vai lá, eles vão lá, são super especiais e tal, e aparecem dois caras que são de um futuro, uma coisa assim, e eles fazem uma aposta com o Superman para que o Superman ele derrote uma esfinge, que a esfinge faz uma pergunta que é uma pergunta interessante, tá? Olha lá, a esfinge toma a Lois Lane como toma a Lois Lane como refém, e aí o Superman ele fica muito puto aqui porque os dois aqui usaram a Lois Lane para poder atrair o Superman, para poder o Superman responder essa resposta que ninguém nunca respondeu. E aqui tem a ver com o que ele sente por ela. É muito legal porque tem uma relação entre a resposta com aquilo que ele sente por ela. O que ele sente por ela é mais ou menos o é porque assim a pergunta ela é o que acontece quando os dois objetos se encontram. Um objeto ele é a força indomável, eu acho, encontra o objeto irremovível. Ele é a força indomável, ela é o objeto irremovível. E aí ele meio que tá falando dele, do relacionamento deles dois e tal. E a resposta dele é que eles se anulam. Eles desistem. Ambos desistem daquilo que eles são, meio que um pelo outro. É muito bacana, assim. Tem a ver aí nesse momento entre aquilo que ele sente por ela e meio que a resistência, entre aspas, dela em relação a ele. Todo o joguinho que ela faz aqui no começo de fazer ciúmes a ele e tal. Assim, jogando um pouco de charme para esses dois. Né? E aí tem essa parada que esses dois são dois fuleiragens que enganaram. Aí ele fica puto. E aí ele vai enfrentar os dois. E ele enfrenta os dois. Ele vai pra uma quebra de braço com os dois. E aí, obviamente, ele ganha, né? Porque, enfim, os dois não são páreos. Nenhum dos dois é páreos pra ele. E aqui tem essa cena, cara, essa cena é bonita pra caramba, assim. É uma das cenas mais legais que inclusive devia ter no filme do Superman, no próximo filme do Superman. Acho que uma cena assim seria show. Teve a cena do Krypto, ele e o Krypto olhando pra Terra, que é daqui desse quadrinho, tá? No filme do Superman, teve a cena do Krypton, que é esse quadrinho aqui. O senhor James Gunn pegou muita coisa dessa HQ aqui, dessa série. Para o próximo capítulo. Calma que a gente chega lá, tá? Nesse aqui é muito legal porque o Superman, eu tô contextualizando ainda para poder chegar na parte onde é que eu quero. No capítulo que de fato eu quero falar, porque é um capítulo que tem tudo a ver com a questão do Dia dos Pais. Vou explicar para vocês quando a gente chegar lá. Nesse capítulo aqui, a gente tem aquele lance do Jimmy Olsen ser popular com as garotas, dele se disfarçar de várias coisas para ser. Ele é investigativo e tal. Ele é, na verdade, o Jimmy Olsen, ele é não só um fotógrafo. Ele convencionou ser só um fotógrafo, mas ele também é um amigo do Superman, né, digamos assim, que sempre investigou as coisas também, se disfarçou, ele se disfarça bastante, então ele tem um apelo de ser não só um fotógrafo amigo do Superman, mas sim de um cara que tem várias histórias. Na Era de Prata ele tinha HQs dele mesmo, então ele tinha várias histórias surtadas assim, né? E aqui ele tá fazendo essa referência. O Morrison tá fazendo essa referência, pequena referência. Aqui ele faz a Guerra Superman Olsen. Cara, essa Guerra Superman Olsen é muito legal. Vou te mostrar por quê. Porque o Olsen ele vai fazer lá essa investigação aqui, ó. Ele vai fazer uma espécie de matéria de costumes, né?
entrevistando esse cara bem aqui, ó. Esse cientista aí, o John Quinton, eu acho. John Quinton, uma coisa assim. O tal do Quinton aqui, que é o cara que vai pro Sol tentar fazer a primeira expedição tripulada ao Sol e acaba colocando o Superman em risco. Aqui, ele acaba vendo uns projetos, umas coisas assim, meio esquisitas e tal. E aí aqui, obviamente, ele vai ficar em risco. E como ele vai ficar em risco, ele vai apertar o botão, o relógio dele, ó. Ele apertando ali o reloginho dele ali no pulso, que é o relógio que vai sinalizar com o Super, e o Super vai escutar esse relógio. Só vamos, só vamos relevar que talvez o Superman não escutasse esse relógio, né? Tinha que ser uma coisa de transmissão de um outro aparelhinho que o Superman tem no bolso, até porque ele está lá no espaço, lá na Lua, na base do Quinton é na Lua, e ele apertar um negocinho e o som ia se propagar, mas não ia se propagar tanto assim até chegar aqui na Terra, ia se perder, né? Da Lua para cá para Terra, ia se perder no espaço. Mas vamos relevar isso. E aí o Superman escuta o chamado do Jimmy Olsen e vai lá ajudar o Jimmy. Só que ele é exposto a uma kryptonita, que é a kryptonita negra. E aí ele fica mal. Ele realmente fica mal. Ele vai ficando muito, muito mal. E aí, ó só. E ele quer matar o Jimmy. Aí ele tenta resistir e tudo mais. E aí ele realmente vira um vilão. Ele vira um baita de um vilão. E o Quinton, ele tem alguns seres, esses caras que estão lutando com o Superman aí, eles são alguns seres tipo, como é que eu vou dizer, são uns homúnculos assim, sabe, são seres criados em laboratório, tipo uma espécie de clone e tal. E aí, esses caras chegam é muito foda essa cena toda, ele quebra ali a coisa aquela coisa lá do planeta diário, cai na Terra, já levanta, quer bater na galera, e o Jimmy Olsen ele aparece e usa uma arma nele, que é a seguinte: ele vai se transforma no Apocalipse. E aí ele derrota esse Superman, porque esse Superman ele é covarde, né? Ele é o oposto do que é o Superman, ele é covarde. E aí ele consegue fazer com que a, o efeito da kryptonita negra passe mais rápido, porque, né, ele deu uma surra no Superman, depois ele vai se recuperar, o Superman agradece ele, tudo, e aí ele vai para a namorada dele ali, ficar com ela. Essa história aqui é boa demais, boa demais, boa demais, boa demais. É muito legal também, uma das melhores ali do negócio aqui. E no próximo capítulo a gente tem o Clark Kent entrevistando o Luthor na cadeia. Esse capítulo aqui é excelente, é sensacional. Tem aqui o julgamento do Luthor. Ele vai pra cadeia. Ele começa a fazer lá na cadeia. Ele começa a fazer na cadeia os experimentos lá. Então não sei porque que deixam ainda esse cara fazer esse tipo de coisa. Porque, enfim. Ele é um gênio, ele precisa, né, fazer genices. Ah, uma coisa engraçada. Aqui, ó. Nessa parte, o Clark, como Clark Kent, o Superman como Clark Kent, ele tropeça, entre aspas, nessa armazinha nesse ferro de solda que o Luthor tá usando para poder construir o robô dele. Só que o ferro de solda ia dar um choque no Luthor. E o Superman sabe disso. Ele percebeu essa questão do, do ferro de solda entrando em curto. E ele fingiu topar ele fingiu topar no fio do ferro de solda para poder, porque o Luthor soltasse esse ferro de solda e não levasse um choque, não fosse morto eletrocutado. E aí é muito engraçado porque nesse momento, se isso acontecesse, pronto, acabou o Lex Luthor, né? Se o Clark Kent não tivesse aí exatamente aí nesse exato momento, o Luthor tinha morrido fritado na cadeira. Tá ligado aí? Isso é muito engraçado porque o Superman tá salvando até o inimigo dele. É muito, muito bom.
E aí o Luthor fica se exibindo, conversando, falando besteira, falando umas coisas meio besta assim e tal. E aqui é muito legal porque eles vão conversando e vão descendo. Essa cena depois vai retomar, o quadrinho vai retomar essa cena depois, na hora que eles vão subir aqui na fuga da prisão, porque vai ter um momento aqui que vai estar. No momento aqui vai acontecer uma rebelião. E vocês podem perceber que a disposição das escadas, elas são quadrinhos. Basicamente elas são quadrinhos. Olha só, o Luthor vem conversando com o Superman, ele tá descendo, a câmera foca ali nele, e eles continuam descendo as escadas dessa parte, que são quadrinhos de uma revista de quadrinhos. É muito, muito legal, cara. E aí o Parasita tá ali e percebe que o Superman tá lá. E quando o Parasita tá perto do Superman, ele pega os poderes do Superman. E aí ele vai, segue, e o Clark tenta fugir ali e tal, não sei o que. Tentam matar o Luthor na cadeia mais uma vez. O Clark reaparece e tenta ajudar e tal. E é muito legal o que ele faz aí, ó. Cara, ele usa todos os poderes dele. É muito foda. Ele usa a visão de raio-x, usa muitos poderes. É muito legal. O menino, o coisa aí continua. O Parasita continua perseguindo. E aí o que o Superman faz? Ele pisa no chão ali com uma forcinha. E o Parasita cai e fica. E acaba ficando soterrado ali. Certo que você tem que aceitar que ele não ficaria soterrado aí, né? Se ele tava com o poder do Superman, por que ele ia ficar soterrado sobre os escombros? Ele obviamente ia subir. Só que ele pega tanta energia. O Superman tá tão energizado, tá com tanta energia, que o Parasita ele não consegue, olha só. Ele vira uma coisa, tá vendo? Ele vira um monstro, ele vira um ser assim, inchado. Ele fica inchado de tanta energia que ele pegou do Superman. Então ele não consegue nem mais andar, não consegue nem se mover. De tanta energia que ele tem. Essa parte é muito engraçada porque o Luthor aparece aí com um macaco do Superman. Olha só, outra. Talvez que o James Gunn tenha pego aqui do filme, outra referência. Muito legal. Ele faz o Superman fugir aí, né? Da prisão. Com a sobrinha do Lex, que o Lex tem uma sobrinha aí. Enfim, bem maneira essa história. E aí a gente segue para a história que eu quero falar com vocês com mais detalhes. Que é justamente a história número 5, tá? Esse capítulo aqui, ele é muito, muito legal. E vai caber perfeitamente naquilo que a gente está falando aqui, sobre questões de paz e tudo mais. Nessa história, a gente acompanha o passado. A gente volta no tempo e vê o pai do Clark Kent conversando com ele, né? E você vê ali uma estrela cadente vindo, só que na verdade não é estrela cadente coisa alguma, é o Krypton chegando na Terra. E você percebe aqui que voltou, a gente está vendo aqui uma espécie de flashback. Calma, o Morrison ele é extremamente habilidoso nessa história, extremamente habilidoso, porque na edição anterior a gente estava vendo o Superman no presente. E aqui a gente está vendo ele no passado. Então, o que é que está acontecendo? O que é que você fica pensando, ué, o que é que vai acontecer aqui? E aí ele vai brincar com o Krypton. E você já vê que o Jonathan Kent está sentindo ali um desconforto no peito. Ele está com a mão no peito e está dando uma desconfortável ali. Parece que ele está só rindo rindo com relação ao Krypton e ao Clark aí e tal. E aí o Clark vai brincar com o Krypton de pega, né? Ele arremessa uma uma árvore. E essa história aqui ela se passa na época que o Clark Kent, ele era Superboy, não era exatamente Superman. Que teve umas histórias do Superboy, que era as histórias do Clark no passado, né? Tem algumas histórias, inclusive, que fazem com que essas histórias do Superboy sejam deslocadas para o ano 3000, onde ele conhece a Legião dos Super-Heróis, que é uma legião de fãs do Superman, e que vem pra Terra e chamam ele, convocam ele para ir pro futuro. Ele tem algumas aventuras, inclusive tem alguns desenhozinhos que fazem
desenhos focados nessas aventuras do Superman lá com a Legião dos Super-Heróis, que a Legião dos Super-Heróis são do ano 3000, né? Não são os heróis do ano 3000 aí da DC. E aí você tem uma conversa dele falando sobre coisas, e aí aparecem 3 pessoas. E vamos lá. Aqui nessa cena, tá vendo aqui o Superman e o Krypton sentado e olhando pra Terra? James Gunn, seu safado, seu sem vergonha. Eu vou até tirar aqui do modo tela cheia, porque eu quero dar um zoom bem aqui assim, ó. Olha só, tá vendo aqui? Ah, James Gunn, seu safado. Então foi aí, não foi? Foi daí que você tirou aquela cena. Tem uma cena pós-crédito em Superman que é justamente isso aqui. Que é justamente essa parte onde você vê o Clark Kent. Onde você vê aqui o Clark, né? E o Krypton. Você vê o Clark e o Krypton olhando para a Terra, sentado ali na Lua e olhando para a Terra. James Gunn copiou essa imagem e botou no filme dele. Muito massa, né? Muito legal. Aqui no dia seguinte ele chegam-se as três pessoas que vão explicar quem eles são. Deixa eu ver se ele já fala aqui. Eles não falam logo de cara. Aqui tem um Mitch Suplik, né? Tem um carinha aqui, ó, do tipo Mitch Suplik, na calma. O Clark tá falando com os amigos dele. O Clark ainda tá em Smallville, é um Superman jovem, tá? É um Superboy. E aí ele escuta sendo chamado pelos 3. E aí os 3 caras aparecem para ele e se apresentam. Ele é o Superman. Esse cara aqui, ele é o Superman. Eu acho que ele é o Superman do... Ele diz aí, ó. Ele é o Superman do ano 800... Ele é o Superman do ano 853.500. Nossa, da DC é lá na frente. É bem depois da Legião dos Super-Heróis do ano 3000. E aí ele tem o Superman Desconhecido. É esse Superman Desconhecido que aparece lá naquele capítulo lá da Lois. E ele aparece o Superman da quinta dimensão. É o Klitziklit. Enfim, esse nome aqui que eu não sei pronunciar, que é o Mitsuplik. Que é o Mitsplik, né? É o Mr. Mitsuplik. Que é um Superman, só que misturado com um daqueles grandes vilões do Superman, que é um ser dimensional da quinta dimensão. E aí aqui ele explica que esses 3 aqui precisam da ajuda do Superboy pra matar um cara aqui, ó. Pra matar um bicho que se chama Cronóvoro. Olha o nome difícil. Enfim, esse bicho aí que ele devora o tempo das pessoas. Ele devora o tempo. Ele devora... Ó, tem bicho aí, tem mato ficando velho, tem bicho morrendo de velhice, virando os ossos. E aí os 3, aliás os 4, vão aí lutar contra esse bicho, né? E aí eles dizem pro Clark não se meter, não sei o que. Não, e aí eles tentam pedir pro Clark, eles tentam impedir que o Clark ele entre na briga. Porque os 3 aí, eles estão pra pegar esse bicho. Mas eles dizem assim, ó, você não precisa se meter nessa briga aqui não, beleza? Fica aqui de boas. Só que ele é teimoso, obviamente, né? Com um espírito de super-herói, ele é teimoso e vai lá. E aí ele vai lá, ele cai na briga aí com esse ser. Olha aí o Krypton entrando na porrada também, ajudando ele. Tal qual o filme do James Gunn. E aqui é que é interessante. O Krypton ele faz isso aí. Só que, enquanto ele tá aqui lutando, o Superman Desconhecido vai lá falar com o Sr. Jonathan Kent. E tem uma conversa muito legal, muito bacana. Isso aqui é uma conversa muito show. Não vou ler em detalhes aqui, porque é interessante que as pessoas corram atrás, tá? Na descrição da live depois, se você estiver vendo essa live no futuro, na descrição aqui da live vai ter os capítulos bem direitinho. E eu vou colocar também o link para você ir ler essa história lá no HQNOL, certo? Que é um site onde você consegue ler os quadrinhos e tal. Então,
bacana pra você ler aí. Mas se quiser comprar essa HQ, vale muito a pena você adquirir toda essa história. Eu comprei ela na época que tava saindo, no formatinho, tem até aqui o formatinho, depois eu faço algum short aí mostrando o meus quadrinhos do All Star Superman. Mas vale muito a pena, tá? Comprar essa daqui, adquirir essa história aqui toda fechada, nos 12 volumes, todos em um só encadernado, ou algo do tipo. Vale muito a pena, tá? É uma história excelente. E aqui você vai ver que o Superman, ele vai lá e salva. Ele tenta salvar o cara. Ele tenta salvar o dia, né? Porque ele é o Superman, afinal de contas. Ele ajuda os outros Supermans. Só que, tá vendo o Jonathan Kent ajoelhado bem ali no canto? Vou lhe dizer o que acontece. Enquanto o Superman tá fazendo isso aqui, o outro Superman do ano 853.000 vai explicar que, enquanto ele salvava o cronóvoro devorou 3 minutos da vida do Superman. E quando ele fez isso, ele impediu do Superman ouvir por 3 minutos o batimento do carro. Ou por 3 minutos, ele impediu que o Superman ouvisse por 3 minutos o batimento cardíaco do pai dele. E isso, o que aconteceu durante esse tempo? O Jonathan Kent, ele veio a falecer. E aí o Superman ele se toca. Quando chega o Superman desconhecido, ele chega e diz, já deu certo, pode soltar, a gente cuida daqui. E os Supermans estão lá amarrando o cronóvoro, né? Capturando ele. E aí o Superman ele deixa de escutar o batimento cardíaco do pai, que é justamente lá no começo da história, o pai estava sentindo desconforto. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. O Jonathan Kent tá com a mão no peito, fazendo um gestozinho ali, né? Com a voz de Urg ali e tal. Que justamente culmina na morte dele por parada cardíaca. Ou seja, ele sofre um infarto. O pai do Clark Kent sofre um infarto. Parecido com o que acontece no filme. Se eu não me engano, é no segundo ou no primeiro filme do Superman. O Jonathan Kent morre. E é muito legal que esse tipo de coisa ocorra, porque nem tudo o Superman consegue fazer. Tipo, ele não consegue salvar o pai dele da morte. Nem no filme, naquele filme antigo, nos primeiros filmes, ele não consegue salvar o pai dele. O pai dele morre com ele adolescente também. Ele não consegue salvar aqui na HQ porque ele perdeu esses 3 minutos. E ele ouviria o pai sofrendo de ataque cardíaco e salvaria o pai. Conseguiria levar o pai para um tratamento em uma clínica e tal. E ele conseguiria sim salvar o pai dele. Só que como ele perdeu 3 minutos lutando contra esse bicho, que o bicho devorou esses 3 minutos do Clark Kent, ele deixou de escutar o coração do pai dele justamente no momento em que o pai dele estava sofrendo um ataque cardíaco. E essa cena é muito boa. Cara, ele diz assim, eu posso salvar todo mundo. E ele tá indo em tanta velocidade que o ar tá entrando em combustão. O atrito dele tá tão forte, ele tá tão rápido, que o atrito com o ar, com o oxigênio, tá friccionando o ar. Ele tá friccionando o ar e tá entrando, tá vendo? Tá queimando. Cara, isso é muito foda. É muito um detalhe. Olha, Frank Quitely essa HQ aqui é uma primazia, cara. Essa HQ aqui é sensacional. E aí você vê ali a Martha Kent correndo perto do Jonathan Kent. E aí a gente vê já ele no enterro. E tem todos os Supermans também. E aí ele faz um discurso sobre o pai dele. E é bem legal, é bem emocionante. A mãe dele tá ali de luto. E caramba, os amigos dele tem a Lana Lang, o Peter Ross. Então é bem triste, assim, ele fica muito arrasado, ele fica muito triste. E a Martha tenta consolar ele, diz que vai dar tudo certo e tal. E ele diz, eu não pude nem me despedir. Isso aqui, cara, isso aqui é foda.
porque vocês vão já saber quem é o Superman desconhecido que tá tirando a máscara nesse momento. Os 3 Supermans já têm se despedido, já têm ido embora, e de longe eles veem a cidadezinha de Pequenópolis, ali a fazenda dos Kent, e aí eles vão se despedir e tal. E aqui vem uma revelação muito da hora, muito legal. O Superman que a gente acompanhou como Superman desconhecido, na verdade é o próprio Superman. O Superman do presente. O Superman que viajou no tempo junto com outros Supermans para voltar no tempo e ajudar, entre aspas, e ajudar ali eles com o Devorador de Tempo. Só que ele não voltou só para isso. Ele voltou para se despedir do pai. Toda essa história aqui do Grande Desastre Superman, a gente vê o Superman fazendo feitos incríveis para salvar a humanidade e tudo mais. Só que nesse capítulo aqui em específico, o que era só uma historinha se torna uma forma dele retornar para o passado, uma forma dele voltar para o passado, reencontrar o pai dele, e aqui até isso é um tanto quanto egoísta da parte dele tentar se despedir do pai porque ele tá morrendo. O Superman nessa toda essa história, toda essa série, o Superman tá morrendo. E aí ele volta pro passado para se despedir do pai dele, porque era um desejo dele de se despedir do pai dele. Quando ele era jovem, ele diz: "Olha, eu não consigo nem me despedir. Eu não consegui nem me despedir." E aí ele foi lá se despedir, se disfarçou de Superman desconhecido e foi se despedir do pai, né? Como uma forma, porque ele já está morrendo também. Então, como uma forma de reconhecimento, né? Ele foi dada a ele essa possibilidade de finalmente poder se despedir do pai dele. Agora aqui tem um ponto interessante, bem aqui assim. Tem um ponto ainda mais interessante que eu não vejo ninguém falando. Sabe quem é esse Superman que aparece aqui? Vou dizer uma coisa. Ele tá vendo esse. Vou até mudar aqui a forma de visualização pra gente poder ler esse quadrinho. Ele diz, ó. Eu sabia que meu. Ele diz, eu sabia que o meu eu mais jovem não podia saber quem sou, pois é assim que lembro do que houve. Mas enfim, obrigado pela chance de encontrar meu papai uma última vez, tá vendo? Essa história aqui aconteceu no passado, mas ele foi no passado. Cara, é muito bom. Ele diz, lamentamos não ter podido salvá-lo, mas o coração simplesmente se acabou. Você sabe que se ele não tivesse morrido, seu destino poderia ser ficar em Smallville e nenhum de nós jamais nasceria. Aqui o outro fala assim, ó. Antes de levar de volta à sua época normal, o chefe da tropa Superman tem algo para você. Aí ele diz, senhor? Aí o Clark pergunta uma coisa que é excelente. Preste atenção. Qual descendente meu você é você? Qual descendente meu é você? E ele ri. Ele só ri. Ele diz, então é nesse período que você se aliou a mais 3 gerações para dominar o Cronóvoro, um dos seus lendários 12 trabalhos. Se bem me lembro, presta atenção. Aí ele, aqui tá cortado, ele diz que é o seguinte, eis aqui um fruto de Nova Krypton, eis uma flor indestrutível de Nova Krypton. Para ele, de todos nós, como lembrança de tudo que somos e de tudo que seremos. Tá prestando atenção aqui nesse quadrinho? Sabe quem é esse cara que aparece aqui? Sim, você já deve estar sabendo. Você já deve ter matado. Olha aí o Pega-Rapaz. Olha o Pega-Rapaz. O Pega-Rapaz é inconfundível. Todos eles têm. Mas aquele Pega-Rapaz, bem assim, ó, em formato de S. O Pega-Rapaz em formato de S? Só um tem. Ele mesmo. É o próprio Superman. Ou seja, ele é imortal.
Então, esse aqui, o Morrison, ele não deixa explícito. Mas esse personagem aqui, ele é o Superman. Ele é o Superman que encontrou a si mesmo em 3 épocas distintas. No futuro, no presente dessa história aqui do Morrison e no passado, que é ele mais jovem. Então, foi dada a ele a chance de se despedir do pai dele antes que ele morra. E aí tu me pergunta, peraí, mas ele tá morrendo e ele vai morrer aqui nessa história, não é verdade? É verdade, ele vai morrer, está morrendo, ele vai morrer nessa história. Então, quem é esse cara aqui do futuro? Quem é esse cara aí do futuro? É o próprio Superman. A história não deixa claro, porque porque o Superman pergunta: qual descendente meu é você? E ele não responde, porque todos os outros respondem. Ah, eu sou o Superman de tal época. Ah, eu sou o Superman da quinta dimensão. Ah, eu sou o Superman disso, Superman daquilo. Essa tropa Superman aqui, que essa tropa Superman aqui, que ajudou ele, né, a voltar pro passado para se despedir do pai dele, é formada, é encabeçada por ele mesmo. É um ele do futuro. Porque presta atenção, tá vendo? Ele ri. E ele fala: então é nesse momento, nesse período, que você se aliou a mais 3 gerações para dominar o cronómetro. E aí, ó, um dos seus lendários 12 trabalhos. Se bem me lembro. Caralho, ele pode estar tanto dizendo, ele pode tanto estar dizendo que ele se lembra como uma pessoa lá atrás, como uma pessoa, ele pode estar muito bem dizendo que que está se lembrando, né? Como eu bem me lembro, que ele mesmo se lembra, ou que ele pesquisou no livro. E aqui tem uma parada interessante. Ele diz: eis uma flor indestrutível de Nova Krypton. É para ele de todos nós, como lembrança de tudo que somos e de tudo que seremos. E ele tá olhando o S aqui na cabecinha. Tá vendo que o cabelo até se deslocou um pouquinho, né? O cabelinho dele, o cabelinho dele aí, pega rapaz, estava no meio da testa. Se deslocou um pouquinho pro lado para ficar bem na testinha dele, bem no olhinho, porque esse aqui é o Superman. E aqui a gente tem o final da história, né? E aí aqui a gente tem o final da história, que é essa composição aqui, que é, nossa, é sensacional. Assim, é a capa, mais ou menos a capa ali do quadrinho, de um a outro ângulo, mais ou menos, que é ele, Superman, se despedindo do pai dele. Muito bonito, cara. Isso aqui é, assim, nossa, excelente. E aí vocês dizem, mas por que tu acha que é aquele cara ali é o Superman? Vamos continuar na história? Agora eu tô aqui. Agora que eu tô aqui, vamos para os próximos capítulos. Só falta mais 6. Bom, eu vou passar bem rápido, só para vocês não. Esse capítulo aqui também é excelente. Vou passar bem rápido e vou resumir o que acontece em cada capítulo. Aqui tem um pequeno devorador de sóis que o Superman solta. Esse bicho aí, ele exatamente o que vocês pensam, ele devora sóis. Então ele provavelmente vai, talvez ele cresça e devore o sol do planeta Terra. Mas o Superman tá soltando ele, porque é um bicho que merece viver, mesmo sendo um bicho hiper perigoso, que é o Superman. E aí, olha só, ele tá voltando pra Terra, ele passando por Marte, ele é interceptado por uma tropa de bizarros. E ele vai cair no mundo bizarro. Ele vai lá. Enquanto isso, o bizarro, ele ataca as pessoas. Tem os bizarros que se tornam pessoas. É muito cruel essa morte aqui. É muito cruel. Muito cruel mesmo. A moça morre aí, ó. E aí os bizarros vão atacando, se tornando as pessoas. Eles vão se transformando nas pessoas, olha lá. E aí o bizarro vem pra Terra. E essa luta aqui do bizarro com o Superman é uma coisa assim. Gente, é fantástico. Eu vou até tirar aqui a visualização para poder mostrar para vocês os detalhes. Isso aqui na mão, na sua mão, você vendo em alta definição, na página de HQ, na página de um quadrinho, esses detalhes. Frank Quitely é um desgraçado que desenha para caramba. Para caramba. Olha só esses detalhes, cara. Olha esses detalhes. Cara, é muito. Nossa, é muito show.
Olha isso. Ó, cara, você tá vendo? Você tá vendo? É como se a câmera ela tivesse aqui. O Superman tá aqui e lá atrás, ao fundo do Superman, tá ali a máquina que ele jogou no. A turbina que ele jogou no Bizarro, certo? E aí o Bizarro já sai, quebrando tudo como se a câmera tivesse ido ali. E o Bizarro sai porque o Bizarro tem o super sopro, é o sopro de calor. E a visão de calor é a visão. É a supervisão, que seria a visão congelante. Ele tem a visão congelante, em vez de sopro congelante, e o sopro de calor. É o inverso, né, do super. Toda essa luta aqui, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Ela é excelente. Ó, ele protegendo o moleque. Aí o Superman vai proteger o menino. Aí o Superman dá um Kamehameha hack nele, que ele também desenvolve alguns novos poderes, tá? O Superman desenvolve os novos poderes. E aí, ele cai na porrada com o Bizarro. Ele dá um soco no Bizarro, olha só, ele dá um soco no Bizarro, que o Bizarro vai parar na estratosfera. E eu acho muito, muito boa o Bizarro, que ele diz assim, Bizarro gostar. Tipo, o Bizarro ele falou o inverso, né? Obviamente que ele não gostou. Ele diz gostar porque ele detestou, né? Levar um socão na cabeça. Bom, tem uma crisezinha de bizarros aí, de modo geral, em toda a Terra, né? E aí o Superman ele vai tentando, ele ajuda o pessoal, ele ajuda aí o pessoal do Planeta Diário, que são os amigos dele, obviamente, né, que ele vai ajudar principalmente eles. E aí o que ele tem, aí ele tem a ideia de fazer o seguinte, de dar uma porrada. Ele taca ali, olha lá, ele dá ali uma porrada no mundo bizarro que tava tentando vir pra realidade. A realidade, né, o planeta bizarro tava tentando vir pra realidade da Terra. E aí o Superman faz uma agressão e joga o planeta bizarro de volta, né, pro universo onde ele viu. Só que ele fica lá. Ó, ele fica preso e ele não consegue voar. Cara, essa composição aqui, eu acho uma das coisas mais fantásticas, ó. Eu acho uma das coisas mais fantásticas essa composição. Porque, olha só o jeito que ele usa o quadrinho. Cara, Frank Quitely, de novo, o cara se garante. O cara manja, velho. Olha aqui, ó. Como ele usa o quadrinho. A forma que ele usa o quadrinho. Eu tô aqui pra tocar a música. A forma que ele usa o quadrinho. Eu tinha esquecido de botar a música pra tocar. Foi mal, galera. Mas a forma que ele utiliza o quadrinho. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá ok. A forma que ele utiliza o quadrinho pra te fazer olhar pra essa cena aqui. Essa primeira cena dele alçando o voo. E na sequência você vê ele caindo ali. E essa composição de cena, que aí ele tenta subir e cai aqui no canto, é muito foda. É uma habilidade de fazer quadrinho que é assim excelente, cara. Isso aqui o cara mostra que é um artista de mão cheia. E olha a riqueza dos detalhes. Olha a riqueza dos detalhes. Isso, sério, sério mesmo. É porque aqui, como é um scan, tá meio borrado, né? Tá em qualidade mais baixa. Mas isso aqui, você com a página de quadrinho na mão, caramba, isso aqui é bom demais. Meus amigos, isso aqui é puro ouro, puro ouro. Tá, eu vou agora passar bem rápido aqui pra gente seguir, porque a gente vai tentar seguir pro próximo capítulo. Ó. E aí chega um cara chamado Zibarro, que é outro cara. Cara, essa cena aqui, ó. Essa cena é excelente. Porra, que capa foda, cara. Que capa fantástica. Vamos pro próximo capítulo. Tá terminando. Aqui a gente tem. Eu vou bem rápido. A gente tem a Liga da Justiça. Isso aqui é muito bom. Porque o planeta do Bizarro tá voltando para a realidade dele. E o Superman não tá conseguindo escapar por conta do raio solar que virou. Que virou um raio solar tipo. A luz solar tá vermelha. Então, na luz solar vermelha, o Superman perde os poderes. E aí eles criam aqui, ele conversando com o Zibarro, ele consegue criar um foguete. Aí ele escapulir ele consegue convencer os bizarros a jogar ele pra fora, né? Ajudar ele em sair do planeta.
E aí ele vai, ó. Eles vão e constroem um foguete. E aí é muito bom porque todos eles aqui, todos os seres do Planeta Bizarro, a Liga da Justiça do Planeta Bizarro é bizarro como ele. Que o Flash é o homem mais lento. Então é muito foda, cara. E o Zibarro, ele até tem aí uma. Ele dá até assim uma pensada, pô, eu queria escapar. Porque ele aqui, ele é uma espécie de ser defeituoso dos bizarros. Ele é normal, só que no mundo bizarro, porque ele é uma cópia defeituosa dos bizarros. Então ele é normal. Só que ele começa a pensar em deixar o Superman aí. E os caras até querem que o Zibarro vá embora e tal. Tem uma celebração, aí tocam, botam fogo no Jor-El. Esse aqui é o Jor-El desse mundo. Só que o Zibarro, ele bem repensa e diz, não, vou te ajudar aí, cara. Amarra o Superman e o Flash pra salvar o dia. Traz aí o fósforo pra acender o fogo. E aí eles conseguem fazer com que o, o, o Superman consegue jogar o Superman pra fora. E essa cena aqui é muito boa, cara. Essa cena é muito boa. É muito boa. É muito boa. Porque o mundo bizarro tá caindo pra dentro do universo que ele pertence e os bizarros em volta, os seres bizarros, eles estão entrando na não existência. Porque se a vida existe no mundo bizarro, ela não existe. Então é muito foda, cara. Olha, o Frank, o Grant Morrison é um desgraçado, né? Cara, é foda. Ah, esse aqui é mais um outro capítulo bacana, onde vem dois, dois seres, dois outros seres supers, né? Ó, outros supers aparecem. Aqui eles são mais uma alegoria ao Zod, saca? O Superman encontra outros dois caras e tal. Só que, no fim das contas, os dois não são muito legais, não jogam ele pra dentro da. Jogam ele aí, dão uma surra nele, papapá. E tá, a luta até que é legalzinha. Aí os caras dizem que vão dominar a Terra, aquela coisa toda. Aí vão atrás de tudo. Só que tem um porém, parece que eles não têm uma doença, os dois. Os dois têm uma doença. E eles perdem o poder. E aí o que o Superman faz? Ele pega e joga os dois na Zona Fantasma. Ó, ele joga os dois pra Zona Fantasma. E lá tem, como lá tem prisioneiro na Zona Fantasma, eles chegam lá pra descer o cacete nos prisioneiros. Eles são dois caras linha dura, tá ligado? Dois seres linha dura, assim, de cripto. Aqui temos o episódio 10, é bonito também esse episódio. Esse capítulo, né? Esse capítulo é muito legal também. Ele começa a escrever o diário dele, o testamento. Ele começa a escrever o testamento dele. E começa a perceber que ele tá de fato morrendo. E ele não conseguiu ajeitar Kandor. Aí o que ele faz? Ele vai e meio que bota Kandor. Cara, olha aqui. Não, mano. Pera aí, cara. Olha isso aqui. Eu tô dizendo pra vocês. Frank Quitely, ele é um caboclo do bom. Olha isso, cara. Você sente a pancada, você sente todas as traquitanas, mini pecinhas se esfacelando e as peças grandes e rachando. Cara, o Frank Quitely é um cara assim, inacreditável, velho. Inacreditável, o cara é inacreditável. Fantástico, ele é fantástico. Ele é fantástico. Então você vê aqui, né, tem uma briguinha e tal. E aí aqui ele aqui é aquela velha cena, uma cena bem conhecida dele falando, ó, tudo bem, eu posso ficar aqui com você e tal. Se quer se jogar, eu não vou impedir, então fico com você aqui, posso. E aí fica lá e a mulher desiste, tá ligado? Tipo, né? E aqui tem uma reunião com o Kando. Ele tenta fazer com que o pessoal
indicando ajude ele, né? Outra coisa que ele faz também que é interessante. Ele bota em Marte. Os kryptonianos indicando ele deixa em Marte. Muito legal. E aí os kryptonianos eles tentam reconstituir que o pessoal do Kandor é minúsculo, né? Então eles tentam reconstituir as células do Clark e eles não conseguem. E aí mas aí o que é que o Superman faz? Ele pega os mini Supermans e salva os moleques com câncer. Então ele cura o câncer através dos kryptonianos. Fantástico, né? Inclusive essa cena aqui, ela é uma representação daqueles... O Superman tinha vários poderes, né? Na Era de Prata. Eles sempre estavam tendo um poder novo. Isso aqui é o Superman jogando aqueles mini Supermans. Na Era de Prata, ele conseguia criar. Nós na Era de Prata, o Superman conseguia criar mini Supermans. Tá? Então, isso aqui é uma referência direta dele estendendo a mão, porque os pequenos Superman saíam da mão dele. Então, referência direta a essa Era de Prata, onde o Superman, né, jogava aí os mini Supermans. E aí os mini Supermans eles vão e acabam com o câncer. Aqui é ele criando vida no universo compacto. E essa vida é justamente a gente aqui. Que a gente aqui cria o Superman. Interminável, olha, o nome do capítulo é Interminável. Porque ele permanece, né? Ele perdura. Ele permanece como ideia. Aí aqui a gente já vai pra uma coisinha muito mais fabulesca mesmo. Tipo assim, aí vira HQ de herói mesmo. Porque o Luthor ele faz um plano para poder ser eletrocutado, pegar poderes do Superman e aí pronto. E aí ele vira um Superman. E como ele virou o Superman, ele tá mais fraco e o Luthor tá mais forte. Então o Luthor vai lá pro embate final. Enquanto isso o Superman tenta matar o Sol Tirano. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara. É muito foda isso. Ele tá mais fraco, inclusive, porque o Sol Tirano é vermelho, tá vendo? É um Sol vermelho, então tira os poderes dele, né? E ele vai com a tropa do Superman. Primeira tropa do Superman, que é constituída de robôs. Os robôs Superman que ele tem. E aí ele briga com os bichos e tal. E aí ele faz o escudo, ele tem novos poderes e tudo mais, bababá, bibibi. E aí aparece o Devorador de Sóis pra atacar o Sol Tirano. E aí ele e o Devorador de Sóis matam o Sol Tirano. Só que o Sol Tirano também mata o Devorador de Sóis. E quando ele cai, e aí o Luthor ele vai lá e quer dominar a Terra, né? E aí o Sol Tirano cai, ó. Ele consegue derrotar o Sol Tirano. Ele derrota o Sol Tirano e vai tentar escrever a história dele, que é justamente ele dizendo que os Superman estão mortos. Só que é ele e o Clark, obviamente, já muito mal, já tá muito, muito mal. E o Luthor chega para último embate, o embate final do Luthor com o Superman. Último episódio, último capítulo. Opa, esqueci. Errei. Último capítulo, que é um dos mais legais. O Superman ele não consegue cair na porrada com o Luthor porque ele tá muito fraco. E aqui ele tem uma alucinação, entre aspas, com o pai dele, que explica que quando ele morre, eles estão próximos, mais próximos do... É uma espécie de explicação do que é o céu e tal, para os kryptonianos e para toda a vida, tudo mais. E ele volta à vida aqui. E aí, antes do Luthor matar os amigos dele, ele retorna à vida. Bem na hora que o Luthor tava agredindo a luz, né? Óbvio. E aí ele atira a arma de gravidade. E o que? Cara, isso aqui, meu amigo. E ele começa a lutar com o Luthor
com a arma de gravidade. Ou seja, o Superman tá usando arma aí, hein? Não, ele não consegue deter o Luthor porque ele tá muito fraco. Frank Quitely é um desgraçado. Olha isso, cara. Cara, você sente o movimento, você sente o peso, você sente o impacto, você sente tudo no desenho. Tudo nesse desenho, cara. Meu irmão, que foda. E nem precisa das onomatopeias do estrondo, da pancada, da batida. Tá ligado? Você sente, você percebe, você vê, através da sua visão, você vê o impacto, você consegue entender o arco que o coitado do motorista tá fazendo, saindo do caminhão aí. Cara, você consegue entender perfeitamente o que tá acontecendo só de olhar. Frank Quitely, cara, é desenheiro, porra, nossa, sem igual, o cara é sem igual. O Luthor continua lutando com ele lutando entre aspas com o Luthor, porque, né? E aí eles vão pro enfrentamento real, só que o Superman tá muito fraco, então ele não vai conseguir ir muito longe com isso. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho. Tá aqui o celular pra carregar, senão vai. Senão já era. E aqui você finalmente tem o Luthor com a sua catarse. Isso aqui é muito bom porque o Grant Morrison ele dá o Luthor que ele quer. Só que o Luthor ele percebe que ele consegue ver como o Superman vê. Consegue enxergar como o Superman consegue enxergar. E aí ele tem uma redenção. Uma espécie de redenção. Porque ele diz, ele fala, eu vi como salvar o mundo. Eu posso fazer isso. Posso fazer com que todo mundo veja. Posso salvar o mundo posso salvar o mundo se não for você. É legal porque ele fala, você poderia ter salvado o mundo há anos atrás, se não importasse, Luthor. Então, e o Superman ele tá se desfazendo, olha só. Tá vendo que ele tá brilhando? Calma aí. Lembra que eu tava falando daquele personagem lá de trás? Daquele episódio do capítulo 6? Calma que vocês vão saber já quem que é esse personagem. Por que que eu digo que aquele personagem que aparece lá todo brilhoso é o próprio Superman? Olha só. Aqui ele já tá se desfacelando, ele dá o último beijo na luz e sai. Porque o Sol Tirano transformou o Sol nessa bola aí, ó. E tava matando o Sol para tirar a energia dele. Só que acabou ficando lá. Então o que que o Superman fez? Como ele tava hipercarregado, pelo menos é assim que eu interpretei, tá, gente? Ele tava hipercarregado de energia solar e tava se desfazendo. Tão hipercarregado que ele tava se desfazendo, ó. A energia dele, as células dele estavam hipercarregadas com energia solar. Então ele vai e se taca no Sol. Ele se integra com o Sol, entende? É como se ele dispersasse a energia dele para dentro do Sol, para dispersar justamente a hipercarga de, de energia que continha nas células dele. Aquilo que ia salvar o mundo, porque ia salvar o Sol. Então, ele salvou o mundo. E é isso. A gente vai. No fim, a gente vê aqui a Lois Lane, né, lá no final. E ela diz uma frase bem interessante. Ela diz assim, ó. Ele tá no sol, né? Ele diz, ó, talvez algum ação e tal. Ela diz que ele tá lá no sol, fazendo o último trabalho, que é manter o sol vivo. E aí ela fala, quando ele terminar, ele sabe onde me encontrar. E a gente vê o Superman. E o Superman douradinho. É exatamente isso. Tá, isso aqui pode ser uma imaginação da cabeça dela. Ou pode ser literal. Eu interpreto que seja literal. Que o Morrison esteja dizendo literalmente que
O Superman tá lá mesmo. Temos uma espécie de cena pós-crédito onde você tem o Frank, esse cara aqui, Quinto, né? Não sei quem, Quinto, eu não lembro o primeiro nome dele não. Colocando aí, ó. Ele é como se fosse um 2 aí, tipo o Project 2, que é o Superman, né? Pô, bacana demais. Então, eu acho que esse cara aqui é mesmo. É esse aqui, ó. Então, é o que eu acho, tá? Bom, é isso. Eu agradeço finalmente a sua paciência, a sua audiência. Um outro momento eu falo um pouco mais sobre essa HQ. Posso até fazer um vídeo só sobre isso, para poder fazer até mais cedo, para poder falar melhor e tal. Mas enfim, é isso. A gente se vê na próxima live das 11. Valeu, tchau.